you fucking fight back. Na visão da nossa equipe que transmitiu a partida, a vitória hoje se dá pela qualidade indiscutível do time do Flamengo, ou a rivalidade é algo que deva ser destacado porque, por melhor que seja o Flamengo, não deu conta de ganhar do Botafogo no Maracanã. Botafogo em casa tinha vencido os 11 jogos que disputou, estava 100%, só tinha levado 3 gols e hoje levou 2. O que explica a vitória do Flamengo hoje? A qualidade do time ou o combustível da rivalidade também não pode ser desprezado? Eu acho, Rizek, que o combustível da rivalidade definitivamente não pode ser desprezado e o momento específico do Flamengo. Porque se o Flamengo perde hoje, Sampaoli balança e balança muito. Porque o Flamengo está a 15 dias do jogo contra o São Paulo na decisão da Copa do Brasil. Então, ele tentou algumas alternativas táticas, algumas mudanças na escalação. Aliás, foi a 35ª escalação diferente do Sampaoli comandando o Flamengo. Eu acho que a rivalidade fala muito alto. O Botafogo está acostumado a jogar em casa. Hoje não conseguiu os contra-ataques, conseguiu muito pouco contra-ataque, né? Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, não muito, né? Não muito. O Flamengo tem muita qualidade, mas em relação a conquistar todo ano, a Copa do Brasil é a última salvação. Mas tá na final de novo, né, Luiz? Mas tá na final de novo, mais uma vez. Mas foi o ano mais frustrante de todos, Roger. Desde 19, esse ano de 23 frustrou demais a torcida. Então, mas não dá pra você ganhar em 4, 5 anos todos os campeonatos, todos os anos. Você tem que de alguma forma... Chega uma hora até que você tem que reformular conceitos, e não é fácil. E não é fácil você mexer num elenco multicampeão, com jogadores que se tornaram ídolos, que fazem parte já da história do Flamengo. Obviamente, você tem que fazer modificações pontuais, não mexendo na essência do time, mas, novamente, o Flamengo está aí entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha ok de Campeonato Brasileiro, aqui o Botafogo fugiu, né, tá fora da curva, e está numa final de Copa do Brasil. Então, eu acho que se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, é um ano favorável também para o Flamengo. Sabe o que eu acho que aumenta? A Copa do Brasil salva o ano, na sua opinião, Roger? Eu acho que salva. É mais um ano com um título importante, um título milionário que enche os cofres do clube. Eu acho que o Flamengo faz mais um ano com um título importante, né? Título nacional, um título grande. Eu tô com o Roger. Eu acho que além do título ser tão importante, né? Você já está na Libertadores do ano que vem. Né? O Flamengo teve um começo muito ruim, perdeu muitos títulos, né? Jogos muito ruins que o Flamengo fez, só que ele está em... Hoje o quê? Terceiro? Segundo? Terceiro. Hoje terceiro. Tudo bem, não está desempenhando um grande futebol. Mas ele está numa final da Copa do Brasil, gente. É um título importantíssimo. Eu concordo com vocês com a importância do título. Eu não sei se o verbo é salvar, mas eu acho que atenua, ele... Ameniza. Eu acho que ameniza. Agora, é dinheiro. Leva para a Supercopa do Brasil, enfim, traz dinheiro. Eu só acho que fundamentalmente hoje o rubro-negro está curtindo essa vitória. Claro. Você machuca o líder, machuca o rival, um time que estava imparável em casa. Eu acho que hoje é o dia do rubro-negro tirar onda com o botafoguense, bater no peito e falar, esse é o Flamengo, e também se perguntar se a escalação do Sampaoli aponta em alguma mudança daqui para frente, Mansur. Ou o Sampaoli muda a cada semana. Difícil apontar alguma coisa, né? Alguma direção com o Sampaoli. Eu acho que você 35 escalações diferentes. Não, porque foi um time bem diferente hoje. Com Pedro e Bruno Henrique, e com Pulgar e Alan também, né? São 2 volantes mais recuados, né? Que gostam de entrar entre os 2 volantes para iniciar jogo, de posicionamento. Teve 2 jogadores fundamentais no que ele vinha pensando. Luiz Araújo ganhou muito espaço e o Arrasca, né? Me parece um time muito diferente para dar uma resposta diferente daquilo que a equipe vinha jogando mesmo. Eu acho que o que eu ia tocar é o seguinte, essa escalação, ela parte, além da questão Gabigol, que eu acho que é um tema à parte, ela parte também da perda de jogadores, de opções importantes, especialmente do Arrascaeta, que é o titular consolidado absoluto desse Flamengo. A partir daí, acho que qual era a busca do Sampaoli? Estava muito claro que quando ele jogava, fosse com o Pulgar, fosse com o Alan, fosse com o Thiago Maia, sem um outro jogador com uma característica mais forte ao lado dele, por vezes ele perdia a capacidade de fazer a bola chegar bem jogada aos homens de frente, mas quando escalava 2, mas quando escalava um só, esse Flamengo era extremamente vulnerável. O Flamengo é o time, entre os 2 ou 3 do Campeonato Brasileiro, isso é estatística, que mais cede finalização no campeonato. E isso, nos últimos 2 jogos, com características defensivas diferentes, o Flamengo defendeu contra o Inter de uma forma, defendeu hoje de uma forma diferente.
Com a bola, o Flamengo hoje progrediu melhor com ela, mas o fundamental que eu acho, executou a sua ideia de jogo a partir do que o Sampaoli pretende. Ele não alterou radicalmente a sua ideia de jogadores abertos dos dois lados, um homem Sempre pelo centro do usando o ataque, Wesley da direita, né? 2 homens por trás, ocupando zonas do ataque. O jogo posicional, que muita gente acha que o elenco do Flamengo respeita a posição, que o elenco do Flamengo não pode jogar posicional. O Flamengo essencialmente hoje jogou a partir da ocupação de zonas do ataque, como quer o Sampaoli. Talvez essas 2 semanas tenham permitido essa atuação boa, talvez tenha sido um compromisso dos jogadores que um jogo desse tamanho tenha mobilizado o time de tal forma que o nível de concentração tenha sido muito alto e não vai se manter. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para ver. Agora, acho que que o Bruno Henrique hoje, enquanto é o jogador pelo lado esquerdo, que ele talvez tenha se convencido que precisa de 2 homens mais fortes à frente da defesa, que a saída vai ser feita com 3 homens por trás e que vai ter sempre 2 homens abertos pelos lados. Acho que isso está muito consolidado nesse Flamengo. O que o Flamengo mais criou problema ao Botafogo, daqui a pouco a gente pode até discutir isso, quase sempre eram 5 homens da linha de ataque contra uma linha de 4. Isso em vários momentos causou problemas ao Botafogo. O Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo, 2-1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. 2-1. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu. O Flamengo jogou. O Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva e você está diante do líder. Tem toda uma rivalidade a semana inteira. É muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante. O Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje. Não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. O Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou tudo bem. Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse Foram 5 segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo. Né? Passaram esses 5 segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Né? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11 e jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes.
São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato, né? Então é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Perfeito. Se você se desestabilizar porque se caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então, ainda eu vejo problemas no Flamengo, que o resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando Varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse é o ambiente do Flamengo. E você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Deu uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso que é possível. Todo mundo sabe, desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique... Eu estou há 10 meses, fiquei parado 10 meses. O problema é de vocês. Eu vou jogar. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo, do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu. No primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. É a base, era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Chaco, abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, o time abatido. Então, eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Como o Botafogo é um exemplo. Porque o Botafogo não é este festival de individualidades, como tem o Flamengo. Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso. Né? Mas hoje... Mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do Sampaoli, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador, que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o Sampaoli é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo nos contratar sem saber isso. Então ele aposta. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora. É dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele tem um gatilho. Hoje, se perder, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim, desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem porque o meu joelho quase que moeu o meu joelho. Eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal. Pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação. Então, ele tem uma recuperação espetacular. Uns lapsos, que é o coletivo o tempo todo. Você tem que jogar o tempo todo. A atenção o tempo todo.
Porque o jogo um momento de desatenção, o jogo te mata. E tem uma coisa que você fala, eu acho que o Calçado é muito feliz quando ele fala no início que o Flamengo ele é uma linha de atuações complicada e tem esse ponto fora da curva. O torcedor do Flamengo, que hoje está muito feliz, merecidamente, você dá uma cutucada no rival, que era líder, que não perdia, isso é muito feliz. Mas o torcedor, ele merece um pouco mais do que uma mobilização num jogo contra o Fluminense, uma mobilização num jogo de ida contra o Grêmio, uma competitividade no jogo contra o Botafogo no Engenhão, porque o Botafogo é pouco, ainda é pouco para o Flamengo. Tem um ponto, né, Pedro? Até outro dia, né? É só para te passar, Léo. Me parece que é uma coisa meio sempre que a água está começando a chegar perto da cintura, aí corre. Então tem alguma coisa errada. Porque o Olímpia... Por que não é competitividade sempre? O Fluminense fez... O Flu fez também... Aumentou as dores do Flamengo. Expôs muita coisa. Na quinta-feira. Isso mexe. Até outro dia, o Olímpia, não dá. O Olímpia, só para... O que o Fluminense fez foi pensando no jogo depois e vendo que as opções do Diniz, foi um mergulho profundo em algo que todo mundo tem que fazer no jogo do Olímpia. E quando ele vai com o Kennedy, você começa a falar, por que o Kennedy? Porque ele sabia da dificuldade do Olímpia de conter a bola. Ele falou assim, eu vou para dentro deles, porque eles têm uma dificuldade gigantesca. Esse time ganhou do Flamengo, 3 bolas altas ganhou do Flamengo, porque o Flamengo ganhava por 1-0. O Flamengo ampliou a vantagem do Maracanã e conseguiu ali também mexer no jogo de hoje. Porque, era para ter tido um Fla-Flu. E o Flamengo desperdiçou essa oportunidade. Então, o jogo de quinta do Fluminense mexeu com os brios também, falou assim, não dá, né? Não dá. E hoje eles deram a resposta. Então, eles conseguem acessar, sim, não foi uma resposta fenomenal, coletiva, sim, não foi. Mas de comportamento. Mas de comportamento assim, foi diferente. Acho que o trabalho tem muitas deficiências. O Flamengo é um time que comportamento sem bola não dá para aceitar. Eu acho, se o lance do gol do Botafogo fosse uma coisa isolada, vá lá. Mas, assim, esse tipo de lapso, transição defensiva inexistente, o pós-perda que tinha que ser muito melhor para o time jogar da maneira que jogou. Uma exceção do Léo, a saída de bola ainda é um problema. Sim. O Léo Pereira tem que resolver muita coisa ali, mas porque a saída como toda ainda é problemática também. O que eu acho que, assim, um acerto específico de hoje, você vai falar, mas o Flamengo só jogou pela esquerda. Sim, mas o Botafogo estava te convidando para jogar por ali, né? Hoje, como você não ia jogar pela esquerda, né? Hoje eu acho que foi uma coisa muito óbvia forçar o jogo o tempo todo por ali. E as decisões do São Paulo, ele é bom treinador. Isso ninguém discute isso. O que você está discutindo é a personalidade que acaba interferindo numa questão que deveria é técnica e de ambiente de grupo.